Você já teve a sensação de trabalhar, vender, faturar e mesmo assim o lucro não vem? Isso acontece porque a maioria das vezes não sabe exatamente o quanto precisa vender para começar a lucrar. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática como usar o modelo custo, volume e lucro, e isso vai fazer uma grande diferença aplicada na sua empresa. Eu sou Vitor Maestra, contador, professor, consultor empresarial e um dos diretores do FC Grupo Contabilidade. Peço para você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, dê seu joinha, ative a sineta para receber sempre os nossos novos vídeos e, é lógico, deixe nos comentários sugestões para que eu possa gravar novos conteúdos para você. O modelo custo, volume e lucro é muito importante para o seu negócio. É um modelo que mostra como os custos, volume de vendas e margem de lucro se relacionam, permitindo ao empresário prever resultado e antecipar algumas decisões. É usado para definir os preços de venda, avaliar possíveis promoções e descontos, decidir se vale lançar um novo produto, verificar a possibilidade de corte de um produto na empresa e entender o impacto de aumentar ou de reduzir custos. Conceitos essenciais que você deve saber para utilizar a metodologia de custo, volume e lucro. Primeiro, custos fixos. Você tem que identificar o que são ou quais são os seus custos fixos na empresa. E o que é um custo fixo? Custo fixo é aquele que não está relacionado com a venda ou com a produção dos seus produtos ou serviços. Como exemplo, pessoal que trabalha na parte administrativa, honorário do seu contador, aluguel da sua empresa, conta de água muitas vezes, conta de telefone muitas vezes, material de consumo administrativo, material de limpeza, não estão ligados diretamente à quantidade vendida ou à quantidade produzida. Então a gente chama esses custos, essas despesas, de custos e despesas fixos. Também tenho que classificar os chamados custos variáveis. Aí sim, são os custos que variam em decorrência da quantidade que você vende ou da quantidade que você produz. Que são custos variáveis? Como exemplo, a matéria-prima ou a mercadoria que você vende, os insumos que você utiliza na prestação de serviços, os tributos, os impostos sobre as vendas, as comissões que você paga para os seus vendedores, entre outros custos e despesas que são variáveis em relação à quantidade que vende e à quantidade que você produz. Tudo isso a gente usa para chegar na margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Margem de contribuição, o pessoal depois vai montar aí para vocês o esqueminha, colocando as fórmulas na tela, tá? Mas o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que eu pegar minhas vendas e tirar os custos e despesas variáveis das vendas. O que sobrou é a chamada margem de contribuição de cada um dos meus produtos ou serviços, que vai servir para pagar a totalidade dos custos fixos que a empresa tem. Tendo custos fixos, custos variáveis e margem de contribuição, eu vou chegar e vou conseguir calcular o ponto de equilíbrio da minha empresa. E o que é o ponto de equilíbrio da empresa? É o valor ou a quantidade mínima que eu preciso vender para que o valor das minhas vendas empate com os meus custos e despesas, ou seja, meu lucro fica zero. Se eu vender a menos que o ponto de equilíbrio, eu vou ter prejuízo. Se eu vender acima do ponto de equilíbrio, eu estou tendo lucro na minha empresa. E o último conceito para a gente identificar e utilizar a metodologia custo, volume e lucro na empresa é o próprio lucro. O que é o lucro? O lucro é o ganho que eu tenho em cima da venda dos meus produtos ou da prestação de serviços. Mas como que eu chego no lucro da minha empresa? O lucro da minha empresa eu tenho que pegar minhas vendas do mês
e tirar os custos variáveis e os custos fixos. O que sobrar na minha empresa é o meu lucro. Não confundir lucro com dinheiro em caixa. São coisas distintas. Como eu falei, lucro, minhas vendas, menos custos variáveis e menos custos fixos. Chego no meu lucro. Tiro meus custos e minhas despesas, chego no meu lucro. Caixa. Caixa é a diferença do recebimento e dos pagamentos que eu tenho no mês. E pagamentos e recebimentos não é igual a vendas, custos variáveis, custos fixos e despesas da empresa. Então isso tem que ficar bem claro. Então, para usar a metodologia custo, volume e lucro, você tem que separar o que são seus custos fixos, o que são seus custos variáveis, chegar na margem de contribuição da sua empresa e dos seus produtos, calcular o seu ponto de equilíbrio e chegar no lucro que você tem todo mês. Mas vamos fazer isso na prática, porque ficar falando conceitos, teorias, normalmente não dá para compreender muito bem. O pessoal da edição também vai colocar o cálculo prático, agora o exemplo prático que eu vou dar para vocês, para colocar na tela para vocês irem acompanhando e entendendo. Imagine uma empresa que vende R$70 mil por mês. Observando e separando, ela chegou aos seus custos variáveis no valor de 28 mil. Então, ela tem uma margem de contribuição, que é, eu pego meus 70 mil de vendas e tiro os meus custos variáveis, que são 28 mil. Ou seja, a margem de contribuição que sobrou é 42 mil. Esses 42 mil da margem de contribuição tem que dar para pagar todos os custos fixos da minha empresa e ainda sobrar lucro, caso você queira retirar lucro da sua empresa. Porque, afinal, você está montando uma empresa, Se você não quisesse ganhar lucro, se você não quisesse ganhar dinheiro, você colocaria uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos. Mas como você quer ganhar dinheiro, tem que dar lucro, Então, normalmente, peguei lá minhas vendas 70 mil, menos 28 mil dos custos variáveis, cheguei a 42 mil, que é a margem de contribuição da minha empresa. Somando todos os custos e despesas fixas que a minha empresa tem, que essa empresa tem, chegou-se ao valor de 30 mil por mês. Então, para mim calcular o meu ponto de equilíbrio, simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 30 mil, que é os meus custos fixos, e dividir pela minha margem de contribuição em percentual. Como que eu chego na minha margem de contribuição em percentual? Eu vou pegar lá, primeiro margem de contribuição, 70 mil menos custos e despesas variáveis, 28 mil. Cheguei à margem de contribuição de 42 mil. Eu pego os meus 42 mil e divido por 70 mil, que é minhas vendas. Eu vou chegar a 0,6, multiplicado por 100 a 60%. Então quer dizer que a minha margem de contribuição dos produtos ou dos serviços que eu estou vendendo é de 60%. Voltando para a fórmula do ponto de equilíbrio. Pego meus custos e despesas fixos e divido pela minha margem de contribuição em percentual. Então eu tenho 30 mil de custos e despesas fixas e tenho 60% de margem de contribuição. Ao dividir 30 mil por 60%, eu chego ao valor de 50 mil reais. O que é esses 50 mil reais? É o ponto de equilíbrio de venda da minha empresa. Se eu vender no mês menos de 50 mil reais, eu vou estar tendo prejuízo. Se eu vender acima dos 50 mil reais, eu vou estar tendo lucro na minha empresa. E se eu vender 50 mil reais, eu não tenho nem lucro nem prejuízo, porque vai zerar no confronto das vendas com os custos e despesas. Então, para fazer a regra, vamos dizer, a prova real disso, tudo que eu vender acima de 50 mil, eu vou estar tendo lucro. E quanto de lucro? Eu vou estar tendo a margem de contribuição. Então, tudo que ultrapassar 50 mil, como minha margem de contribuição foi de 60%, eu ganho 60% em cima de tudo que ultrapassar 50 mil. No exemplo da empresa, ela vendeu 70, meu ponto de equilíbrio é 50, então quer dizer que o que ultrapassou foi 20 mil reais. Sobre esses 20 mil reais, eu ganho 60%. 60% de 20 mil reais dá 12 mil reais, que vai ser o lucro da minha empresa. Mas se eu quiser fazer isso na equação tradicional, eu vou pegar lá minha venda, 70 mil, menos meus custos e despesas variáveis, que são 28 mil, menos meus custos e despesas fixas, que são 30 mil. Vai me sobrar 12 mil reais de lucro.
Então, sempre na empresa, eu tenho que separar custos fixos, custos variáveis, ver a margem de contribuição da empresa total, mas eu também posso calcular a margem de contribuição unitária, e é muito importante fazer isso, de cada um dos produtos ou de cada serviço que eu vendo. Tendo a margem de contribuição, eu vou calcular o ponto de equilíbrio da minha empresa, que é o mínimo que eu preciso vender, para ver se a empresa vai ter lucro ou prejuízo naquele mês. E acompanhar isso. Então, quando eu sei o ponto de equilíbrio, ou seja, o mínimo que eu tenho que vender, esse mínimo, eu tenho que acrescentar o lucro que eu quero ganhar para me estabelecer uma meta de venda. Então, se eu quero ganhar, tem no exemplo aqui, R$12.000, eu não tenho que vender só 50, eu tenho que vender R$70.000. Então, tudo que passar acima do ponto de equilíbrio, eu vou ganhar o quê? A minha margem de contribuição. E aí, pessoal? E como usar a metodologia, custo, volume e lucro, para tomar decisões na empresa? Eu vou utilizar ela para mim ter a decisão de precificação dos meus produtos, ou seja, aumentar o preço de venda. Quando eu aumento o preço de venda, automaticamente é lógico que eu estou aumentando a minha margem de contribuição no produto. E reduzo o ponto de equilíbrio, porque quanto maior a margem de contribuição, menor vai ser o ponto de equilíbrio da empresa. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque toda vez que eu aumento o preço de venda do meu produto, eu tenho que ver se o mercado vai aceitar esse aumento do preço. Então também tem que jogar com o mercado. Aí muitas vezes eu não consigo mexer no preço porque o mercado não vai aceitar. Aí eu tenho que olhar para dentro da minha empresa e ver o que eu consigo reduzir. No caso, eu vou usar também a metodologia para promoções e descontos. Antes de dar um desconto ou fazer uma promoção na empresa, calcule quanto a mais precisará vender para compensar o valor menor das vendas. Ou seja, se eu estou dando um desconto no meu preço de venda, eu tenho que vender mais para conseguir a mesma lucratividade. Então você tem que fazer o cálculo de quantas unidades ou de quanto em valor você vai ter que vender a mais para ter o mesmo lucro. Lançamento de um novo produto. Simule cenários antes de investir em um novo produto. Sempre que você vai colocar um novo produto no mercado, é lógico, não dá para saber se o produto vai ser aceito ou não, mas você vai ter que simular cenários, vai ter que estimular a venda desse novo produto e vai ter que ver a quantidade de produto que você tem que vender para conseguir dar retorno, principalmente se você fez grandes investimentos para produzir esse novo produto. Também serve para mim ver reduções de custos. Reduzir os custos variáveis é uma das formas mais rápidas de aumentar o seu lucro. Mas também não se pode esquecer dos custos fixos. É lógico que toda vez que eu diminuo os meus custos variáveis, automaticamente minha margem de contribuição aumenta, consequentemente eu vou ter mais lucro. Só que diminuir custos variáveis não são fáceis. Por quê? Muitas vezes eu tenho que negociar com os meus fornecedores. Muitas vezes eu tenho que achar uma solução tributária que melhore e diminua a minha carga tributária. Muitas vezes eu tenho que renegociar com os meus distribuidores ou com os meus representantes para ter uma comissão menor e com isso conseguir reduzir os custos variáveis. Mas também sempre tem que buscar o quê? Reduzir meus custos fixos. Ah, mas os custos já são fixos, normalmente eu não consigo trazer eles para baixo. Tem que tentar. Todos os custos, às vezes, eles podem ser reduzidos. E sempre que você consegue redução de custos, impacto direto na lucratividade. Menos custos, menos despesas, maior o lucro da sua empresa. Cortar um produto. Verificar a margem de contribuição de cada um dos seus produtos ou de cada um dos seus serviços. Produtos com margem de contribuição muito baixa, muitas vezes não vale o esforço para poder vender. Então sempre calcular a margem de contribuição não só do total da sua empresa, mas qual que é a margem de contribuição que cada um dos seus produtos gera para a empresa. Ah, eu tenho um produto que ele é o carro-chefe da minha empresa, é o produto que mais vende. Qual que é a margem de contribuição dele? Muitas vezes você calcula a margem de contribuição desse produto e você vai ver que não está sobrando muita coisa de margem de contribuição. Ah, mas se eu parar de vender esse produto, minha empresa não funciona.
ok? Aí você tem que criar um mix com outros produtos com margem de contribuição boa e ao vender esse produto você vai ter que colocar outros produtos juntos para aumentar a margem de contribuição e aumentar a lucratividade que tem na sua empresa. Então, fundamentalmente, você utilizar a metodologia de custo, volume e lucro é muito importante para o crescimento e também para ver a lucratividade da sua empresa. E vou falar agora para vocês alguns erros comuns que o empresário pode cometer, dentro da empresa em relação a custo, volume e lucro. Primeiro, confundir vendas ou margem de contribuição com lucro. Venda e margem de contribuição não é lucro líquido. Tá? Lucro líquido é quando eu tiro não só os meus custos e despesas variáveis, mas também quando eu tiro meus custos e despesas fixos. Não confundir quando eu compro uma mercadoria, eu coloco 70% em cima dessa mercadoria. Não é 70% de lucro. Você está jogando uma margem bruta. E também não é margem de contribuição esse 70%, porque se eu pegar um produto, joguei 70%, a hora que eu tiro ele de volta, vai dar aí 45%, 50% no máximo de margem de contribuição. Então tomar muito cuidado com isso. Tá? Margens, margem bruta e margem de contribuição não é lucro, é bem distinto. Tá? São coisas que você tem que separar dentro da sua empresa. Não separar os custos fixos e os custos variáveis da empresa. Pessoal, isso é fundamental. Você tem que saber o que é custo variável e você tem que saber o que é custo fixo dentro da sua empresa. Sem isso, não tem como chegar em margem de contribuição, não tem como chegar em ponto de equilíbrio, não tem como chegar em lucratividade. Dar desconto e fazer promoções sem calcular o impacto com os custos nas vendas. Não acompanhar margem de contribuição de cada produto ou de cada serviço. É um erro também misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Como que você vai estabelecer os custos e despesas fixos e custos e despesas variáveis da empresa se tem suas contas de casa dentro da empresa? Não tem como. Esses gastos e custos não fazem parte do produto que você fabrica ou da mercadoria que você vende ou do serviço que você presta. Não lançar no sistema ou planilhar todos os gastos da empresa. É um erro fundamental. Se você tem um sistema, o sistema é para te ajudar e para te munir de informações. E justamente no sistema você consegue classificar custos fixos, custos variáveis e chegar na margem de contribuição. Então, se você não alimenta o seu sistema, não tem como gerar as informações e você vai trabalhar no escuro. Não calcular os custos e preços de vendas de maneira correta. Se você não fizer a precificação, calcular os custos, chegar quanto custa o seu produto, se você tem uma indústria e produz, se você tem um comércio e revende, se você tem um serviço, não calcular os custos corretos, não fazer a precificação, embutir produtos, embutir despesas de entrega, embutir comissões, entre outros, tá? E a sua margem de lucro na venda desse produto não vai ter lucratividade, não tem como ter um resultado. E por último e fundamental, o empresário que não monta uma DRE gerencial para ver se está tendo lucro ou prejuízo no mês. Então esses são alguns erros que você não deve cometer dentro da sua empresa. Agora, você já sabe como calcular sua margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio, assim como utilizar a metodologia custo, volume e lucro para tomar decisões e melhorar o cenário de vendas da sua empresa. Peço para você que se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Curte, deixe seu like, dá seu joinha, ative a sineta para receber nossos novos vídeos. E, se possível, coloque nos comentários assuntos que você quer que eu trate aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.